Bom, eu sou Ive Cáceres, eu vou falar sobre o futuro do trabalho, como o Daniel falou, e a primeira questão que esse tema veio, né, quando eu comecei a pesquisar isso, é o que o futuro reserva para essas relações de trabalho, né, entendendo que é um tema que é completamente abrangente, que é muito complexo, que vão desde questões de será que os robôs vão roubar os nossos trabalhos, né, ou seremos uma sociedade que vai viver por mais tempo, diferente dos nossos antepassados. Então, dentro de tantas dúvidas e havendo a necessidade de fazer um recorte nesse tema, eu resolvi estudar como as transformações digitais, ou seja, como esse avanço tecnológico, ele vem influenciando as transformações, ele vem influenciando a vida das pessoas, dos profissionais da área da economia criativa. Né? E aí, entendendo como economia criativa, entendendo esse recorte da economia criativa, é necessário que primeiro fizesse um estudo de como essa criatividade ela impulsionou o mercado de trabalho a ponto de se tornar uma protagonista de uma economia, né? Essa economia que a gente chama de criatividade. E para começar, a gente precisa desmistificar a ideia de que toda a criatividade, de que todo produto criativo, ele é impulsionado apenas por relações ou motivados por situações emocionais, né? Quando, na verdade, a criatividade, os produtos finais criativos, eles também são motivados por questões financeiras. E aí o autor Richard Florida, ele fala, né, no seu livro A Ascensão da Classe Criativa, que se o impulso criativo é universal, seria natural que de tempos em tempos surgissem sistemas ou meios de organizar e executar o trabalho da sociedade que representassem melhorias no que diz respeito à mobilização da criatividade. Então, nesse ponto, faz sentido a gente compreender a necessidade que essas profissões, né, que aqui no Brasil são cerca de 13 profissões, divididas em 4 sessões, elas se reúnam, porque elas começam a trazer soluções criativas, né, para contribuir para o desenvolvimento econômico. Faz sentido, então, dizer que pensar e sentir é tão essencial quanto executar para esses profissionais. Entendendo essa parte da economia, foi necessário compreender, então, como é que as pessoas estavam se organizando diante de uma evolução tecnológica. E aí a gente está falando de um marco da era da informação, né, quando a sociedade passa a sair de começar a sair de viver, né, de uma sociedade analógica para começar a viver uma sociedade digital. E Manuel Castells, no seu livro A Sociedade em Rede, ele fala que essa tecnologia da informação é para essa revolução o que fontes de energias foram para outras revoluções anteriores. E aí ele cria, tentando entender, né, como essa sociedade estava se organizando, ele cria um conceito de sociedade em rede, onde rede é um nós de nós interconectados, né, que eles se expandem de forma ilimitada, mas que eles conseguem também se comunicar entre si, desde que eles tenham os mesmos códigos de comunicação. Então, essa sociedade em rede, ela faz com que seja um sistema completamente dinâmico, né, e que a gente comece a gerar flexibilidade e adaptabilidade para as questões do trabalho. Então, as pessoas, os profissionais, os líderes, eles começam a perceber a importância que a tecnologia tem para esse desenvolvimento no formato do trabalho. E quando questionado sobre a situação dos desempregos, né, já que o avanço da tecnologia estava em destaque, Castells ele fala que a tecnologia ou esse avanço ele não pode ser responsável por essa diminuição dos empregos, né, por esse alto índice de desemprego. Porque quando, na verdade, a cada revolução que a gente passa, os trabalhos eles começam a serem alterados em suas quantidades, qualidades e naturezas. Eu gosto muito desse ponto do Castells, acho importante, inclusive, a gente trazer para essa discussão aqui, porque a gente está falando de discursos que permeiam em o final da década de 90, início dos anos 2000, mas que, na verdade, 20 anos depois fazem o total sentido do que a gente está vivendo hoje, apesar da tecnologia ter avançado muito mais, né? E aí, chegando um pouco para a atualidade, eu comecei a pesquisar quais são, de fato, essas tecnologias que estão propiciando mudanças dentro do nosso cenário. E aí, o econômico Klaus Schwab, ele fala que a gente vive a era da quarta revolução industrial, né? E essa quarta revolução industrial, ela é dividida por 3 categorias: a física, a biológica e a digital. Na categoria física, a gente consegue ter acesso às macro tendências, então a gente está falando aí de um avanço do carro autônomo, os robôs, o avanço da robótica, impressora em 3D. Quando a gente fala das tecnologias biológicas, a gente está falando desse avanço da tecnologia auxiliando a genética. E a digital, que eu costumo dizer que é uma das dores quando a gente se fala do futuro do trabalho, vem questionar essas questões em relação à diminuição dos empregos e também as transformações das naturezas do trabalho, né? Então, quando a gente fala de diminuição de empregos, a gente está falando aí já de pesquisas, inclusive tem uma pesquisa em Oxford que eu trago no meu artigo, que foi realizado em 2013, que já apontava, né, que haveria um aumento nos cargos criativos, né, em que essa categoria criativa seria
fundamental, que são os altos cargos, e uma redução dos cargos que são mais repetitivos, mais manuais, né? E quando a gente fala dessa transformação das naturezas dos empregos, o Klaus ele fala que a gente vive uma economia que é sobre demanda ou compartilhada, né? Que permite que tecnologias possam reunir pessoas, ativos e dados, criando formas inteiramente novas de consumir bens e serviços, derrubando barreiras para que empresas e indivíduos criem riqueza, alterando seus ambientes pessoais e profissionais. E aí, como exemplo, eu cito o Airbnb ou a própria Uber, que faz com que as pessoas utilizem seus ativos pessoais para trabalharem, né? E aí eu destaco aqui a importância que a criatividade tem dentro desse processo da tecnologia também, dentro desse processo do avanço da tecnologia e da economia criativa, porque a gente faz com que uma empresa como a Uber, que é uma das maiores empresas de táxi que a gente tem atualmente, não tenha nenhum carro na sua garagem, né? Bom, entendendo todo esse contexto histórico, eu passei a analisar quais eram os discursos, né, que cercavam os relatórios de tendência falando sobre o futuro do trabalho. E para analisar esse discurso, eu me pautei nas categorias que o Klaus Krippendorff ele fala que essa análise do discurso, que inclusive foi a metodologia que eu escolhi para essa pesquisa, ela se divide em 5 etapas. Antes, é necessário entender, né, que todo discurso ele é algo que tem um potencial, né, ou significativo para alguém, e aí, se tratando de relatórios de tendências, é importante a gente ressaltar a capacidade que esses relatórios eles trazem para gerar novas práticas e também trazer entendimentos para uma comunidade, né? São relatórios atuais, um foi de 2018, outro de 2020, ou seja, a gente vai conseguir entender as semelhanças entre os dois, mas com um espaço de tempo muito curto, né? E o Klaus fala que, primeiro, a gente precisa compreender que todos os discursos se manifestam nos seus artefatos produzidos, inclusive em sua matéria textual. E aí a gente tem 2 relatórios que foram criados especificamente para a área digital, então eles são 100% digitais, uma alta carga de texto, eles trazem, inclusive, o ser humano, a imagem do ser humano, né, como centro em suas ilustrações, mas sempre em situações de trabalho e, na maioria das vezes, felizes, né, pontuando ou trazendo essa referência de que talvez essas mudanças sejam mudanças positivas. Ele fala também que os discursos serão mantidos vivos em suas comunidades praticantes, então, a partir do momento que a gente tem aí um primeiro relatório que é feito pela empresa de tendências WGSN, uma das maiores empresas de tendências do mundo, junto com o LinkedIn, uma das maiores empresas de recolocação profissional que a gente tem atualmente, né, também de caráter mundial, junto com um outro relatório, que é o de 2020, que foi feito também por uma empresa de tendência aqui de São Paulo, mas também com nível internacional, que é a Scopeco, uma escola, a Terra, que fala sobre tecnologia e inovação, e a Época Negócios, que é um veículo que fala também de inovação e criatividade. Ou seja, faz total sentido que essas pessoas, né, continuem praticando esse tema e falem sobre o tema o futuro do trabalho, porque são temas que permeiam ali suas vidas, né? Os discursos, eles também instituem suas práticas recorrentes, ou seja, ele continua sendo perpetuado através de fóruns digitais, de entrevistas, de congressos online ou digitais, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Os discursos também traçam seus próprios limites, ou seja, tanto um quanto o outro relatório, eles estão tentando compreender como é que as pessoas, como é que os profissionais, principalmente da área criativa, estão sendo impactados ou estão lidando com essas transformações digitais, e os discursos, eles precisam se justificar ou justificar seus resultados perante a pessoas de comunidades diferentes, comunidades de fora. E aí, além de pesquisas qualitativas e quantitativas e qualitativas para a execução desse trabalho, eles se pautaram nos indicativos do Fórum Econômico Mundial, que é criado pelo econômico que reforça a ideia da quarta revolução industrial. Bom, analisando todo esse relatório, esses 2 relatórios, eu consegui chegar a 3 divisões, né, no que tange as novas estruturas de trabalho diante a essas transformações digitais. E a primeira são os valores morais, né, em que esses profissionais eles vão começar a ser mais intolerantes em relação às questões sociais e ambientais. Eles vão procurar também mais transparência e sustentabilidade por parte das empresas às quais eles prestam serviço ou trabalho. A educação ela vai ter um papel fundamental no sentido dessa nova construção de profissional, né? Ou seja, isso é importante porque ela vai precisar, esses profissionais precisam desenvolver não só habilidades socioemocionais, mas também
junto com habilidades técnicas, não só habilidades técnicas, mas também habilidades socioemocionais. E no quesito carreira, eles vão começar a procurar um equilíbrio entre sua vida pessoal e sua vida profissional. É por isso que faz tanto sentido flexibilidade de horários, flexibilidade de onde você trabalha, questões como autogestão e autonomia, né? E para eles, vai ser necessário também rever ou ressignificar essa necessidade de sucesso no trabalho, né? Vai fazer cada vez mais sentido que esses profissionais não fiquem mais tanto tempo criando carreira, porque exatamente pelo ponto anterior, né? Eles querem um balanço entre as suas vidas pessoais e suas vidas profissionais. E num resumo, eu posso concluir, né, que essas transformações nas relações de trabalho, elas não são apenas digitais, mas elas também são sociais e culturais. Ou seja, à medida que o avanço da tecnologia vai ganhando força, é necessário que a gente também comece a se desenvolver como ser humano. Bom, falei rápido, mas toda a pesquisa ela foi condensada, né, para essa apresentação de 10 minutos, mas ela está disponível aqui nesse site futurodotrabalho.info, está em português, em breve vai estar em inglês também, mas tem toda aí a construção sobre esse tema que eu, a Clarissa e o Gilberto podemos compilar. É isso, obrigada pela atenção.